Oswaldo Cruz, primeiro a estudar as moléstias tropicais e precursor da medicina experimental no Brasil. Adolfo Lutz, pai da medicina tropical e da zoologia médica no país. Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas e estudioso da malária. Santos Dumont, um dos maiores inventores brasileiros de pai da aviação. Susana Herculano Russell, neurocientista criadora da sopa cerebral, técnica que compara o número de neurônios em cérebros de diferentes animais. Joana Doberheiner, engenheira agrônoma pioneira em biologia do solo. Sônia Guimarães, primeira negra doutora em física, responsável por pesquisas sobre sensores de radiação infravermelha. Eles são apenas alguns dos milhares de cientistas e inventores do país. Ajudaram o Brasil a crescer e virar expoente mundo afora. Mas será que nosso povo sabe bem quem são essas pessoas? Nós fomos às universidades conferir. É da ciência, física, sei lá. Não sei, não. Oswaldo Cruz. Essa foto é do Oswaldo Cruz. Eu acho que é Oswaldo Cruz, não tenho certeza. Santos Dumont, só pode ser. Eu acho que eu já vi ela, mas não lembro o nome. Ela... Acho que é a cientista que ajudou na descoberta do DNA, não é? Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia revelou um dado preocupante. Apenas 5% dos jovens conseguem apontar o nome de algum cientista brasileiro. E 87%, por exemplo, não têm a menor ideia sobre quais são as instituições que fazem pesquisa no país. Já são mais de 30 anos dedicados à ciência. Ao longo das décadas, Ricardo viu muita coisa mudar. Viu também o Brasil ficar em 13º lugar no ranking dos maiores produtores de publicações científicas do mundo. Nos últimos 5 ou 10 anos, então, ele foi ganhando posições no ranking internacional. Em todos os sentidos, aumentando o número de publicações, formação de pessoal, a qualidade do trabalho dos pesquisadores, porque uma coisa é a quantidade, outra coisa é a qualidade. As coisas andaram não na mesma velocidade, mas andaram muito bem. Qualidade de pesquisa significa recurso por trás disso. Não existe pesquisa de qualidade sem recurso para essa pesquisa. Estudioso conhece bem a realidade do país e explica que alguns estados têm tudo para se transformar em potência científica. Hoje, 46% do PIB de Florianópolis vem de ciência e tecnologia. E a indústria turística representa 26% do PIB de Florianópolis hoje. Ninguém sabe isso, ou poucas pessoas sabem isso. Mas a ciência e tecnologia hoje é o carro-chefe dos recursos financeiros daquela cidade. E isso está se adentrando por todo o estado de Santa Catarina. No futuro, Santa Catarina vai ser uma referência na transformação da pesquisa, que é feita dentro das universidades, para o que é chamado de nota fiscal na prateleira. O cientista é também professor na Universidade de Brasília. Atua na área de nanobiotecnologia, mesmo ramo de toda essa galera que a gente mostra a partir de agora. Em comum, a pouca idade e a vontade imensa de aprender e criar. Esses jovens cientistas são coordenados pelo professor Luiz Alexandre. Com nanopartículas, buscam tratamentos eficazes para inúmeros males. Só este ano, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que 600 mil novos casos da doença sejam registrados em todo o país. Para minimizar os efeitos colaterais do tratamento e aumentar a eficácia da terapia, cientistas daqui da Universidade de Brasília têm trabalhado intensamente no desenvolvimento de pesquisas. O fármaco quimioterápico pode ser colocado dentro dessas nanoestruturas e ele pode ser entregue mais ao tumor, que é o tecido-alvo, que é o alvo da terapia, e menos para tecidos sadios, onde ele poderia exercer algum efeito colateral negativo, né? Temos fármacos aqui, por exemplo, a doxorubicina, que ela atua numa parte da célula. E a gente viu que se ela atuar nessa parte da célula especificamente, que é o normal, que já se conhece, ela leva alguns efeitos colaterais, por exemplo, no miocárdio, no coração. Então, da cardiotoxicidade.
Então a pessoa muitas vezes era tratada contra o câncer com a doxorubicina, ela apresentava melhoria, né, do quadro de câncer, então tinha redução do tumor, mas muitas vezes apresentava problemas no coração. E com a nanotecnologia, mudando o local onde esse quimioterápico atua, a gente consegue fazer com que haja menos efeito colateral, que ela agrida menos, por exemplo, a doxorubicina, que ela agrida menos o coração. Um dos métodos utilizados pela equipe é o da terapia fotodinâmica. Com os experimentos, chega-se à chamada morte celular imunogênica. A gente faz todo um controle utilizando células de controle sem ser câncer e aí compara também com as células cancerosas. E aí a gente busca sempre um efeito seletivo na célula cancerosa. E é isso que a gente está visualizando, utilizando células de fibroblasto, que seriam células normais, com células cancerosas, que seria o melanoma. A gente tem o intuito de que isso sensibilize a célula e que a célula cancerosa passe a mostrar que ela é cancerosa, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que a célula cancerosa ela é uma célula do nosso próprio corpo, então o corpo não reconhece ela como uma coisa maligna, né? Então a nossa terapia ela é para fazer isso, né? A célula passar através do sistema imune a demonstrar que ela não era para estar ali, para ser combatida. Essa é a morte celular imunogênica que a gente fala. A gente faz isso através da terapia fotodinâmica, que inclui uma luz, né, que é o LED, numa frequência determinada, oxigênio, que tem no ar comumente, e um fotossensibilizante. O estudo minucioso conta com a parceria de pesquisadores de países como a China e a Alemanha. Farmacêutico bioquímico, o professor Luiz Alexandre estuda o câncer há 11 anos e já viu muito resultado positivo em humanos. Vários pacientes com câncer de pele tratados com nanotecnologia e terapia fotodinâmica apresentaram cura observado durante anos após o tratamento. Então esses pacientes ainda estão sendo monitorados, mas nós vimos que com nanotecnologia a gente consegue melhorar o tratamento do câncer de pele, por exemplo. E também em muitos bichinhos com câncer. A gente conseguiu curar cachorros que tinham hemangiosarcoma, que é um câncer que é difícil tratamento, geralmente cirúrgico. Então com essa formulação a gente conseguiu curar esses cachorros e essa tecnologia ela não existe no mercado ainda da forma como a gente entregou ela para o hospital. No grupo de pesquisa estão principalmente biólogos, farmacêuticos e enfermeiros. Cientistas como o Mozart, que desde muito cedo sabem da importância de se inovar. Ciência, para mim, ela é transformadora. Transforma pessoas, transforma coisas. Ciência, ela está em torno de tudo e ela alimenta e cuida de tudo, né? O trabalho com a ciência é extremamente fundamental numa sociedade. Inovar e contribuir para a ciência também são os objetivos desta turma de fisioterapeutas. Aqui o estudo é para aprimorar técnicas de tratamento para o mal de Parkinson. Um dos assistidos é o seu Luiz. Hoje, aos 79 anos, não perde uma consulta. Já convive com a doença há uma década. Começou a tremer as mãos. Eu fui no médico. O médico fez eletro, acusou. Agora falei, tem que caminhar, fazer exercício, ficar no meio do povo, sempre conversando. Já vai passando, né? Deus ajuda. Entre as técnicas utilizadas está o uso de videogames. A ideia é fazer com que a realidade virtual ajude pacientes a ter mais coordenação motora. E não é que tenha dado certo. Toda semana, seu Manuel brinca. Só o fato de estar se movimentando e esquecendo do problema já deixa o aposentado feliz. Essa doença ela é no cérebro. Então, quando a gente está fazendo aqueles movimentar, a gente sente assim que está movimentando. Tipo uma coisa assim, está forçando o cérebro funcionar. Quando está fazendo essas atividades. Eu gosto muito, me sinto muito bem com essa atividade aqui. As descobertas da ciência, principalmente na área da saúde, têm trazido melhor qualidade de vida para esses pacientes, têm trazido para esses pacientes um benefício de melhoria de funcionalidade. Esses pacientes andam melhor, esses pacientes têm uma liberdade maior e isso para eles é muito importante. Então aqui o que a gente busca é inovação tecnológica. O que a gente tem disponível no mercado
para que a gente possa utilizar com esses pacientes e, obviamente, que não é um teste-reteste. Por isso, a gente precisa de ciência, fazer evidências científicas que tenham controlados os seus efeitos benéficos, os seus efeitos adversos, o que a gente tem a curto, médio e longo prazo, porque isso é muito interessante e importante do paciente saber ao que ele está sendo submetido. A professora coordena as aulas de fisioterapia, trabalha ainda no desenvolvimento da chamada prática mental. A terapia tem sido amplamente estudada no mestrado pela Anne Kelly e pela Aline. Aqui o objetivo é que o paciente observe as cartas e memorize a sequência de ações que faz para poder caminhar. É como dar asas à imaginação. Calcanhar, pisa, empurra. Calcanhar, pisa, empurra. Passada essa fase, é a vez de se movimentar, de colocar em prática o que se imaginou minutos antes. A questão dele está melhorando a passada, melhorando o comprimento, o balanço do braço. Então a gente está reeducando eles a ter um planejamento, né? Na verdade, é eles planejar o movimento que eles irão executar. Ele vai avaliar a prática física e a prática mental da marcha, no desempenho da marcha desses pacientes que têm a doença de Parkinson. Então, assim, acredita-se, né, que tenha uma melhora nesse desempenho da marcha desses pacientes. Saber que de alguma forma a gente está influenciando o dia a dia deles, para a gente é muito gratificante estar contribuindo nesse ponto. Para o Cláudio, que descobriu o Parkinson há 5 anos, participar de pesquisas assim é essencial não apenas para estimular o cérebro, mas principalmente para contribuir para a ciência e para pessoas que sofrem do mesmo problema que ele. Eu participo de todas as pesquisas que me chamam, eu estou pronto para participar, que se não resolver para mim, resolve para alguém no futuro. O repórter Justiça faz uma pequena pausa e volta em instantes. A seguir, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar o que prevê a legislação no que diz respeito ao desenvolvimento científico no país. Não saia daí. Tão novos e ao mesmo tempo com tanta experiência na área de ciência e tecnologia. Dá para imaginar? A cena executada por essa turma de adolescentes é no mínimo curiosa. Tem capacete para astronauta e um robô correndo de um lado para o outro no espaço. A Letícia e alguns colegas da escola foram os responsáveis pela criação do equipamento que traz, digamos assim, um pouco de tranquilidade ao astronauta que está em missão no espaço. A gente tem aqui uma LED da cor violeta. Esses barulhinhos que vocês escutaram estão saindo dos fones aqui, que trabalha com a musicoterapia. E por todo o capacete, em pontos específicos da cabeça, a gente tem a reflexoterapia, que harmoniza o corpo por meio de massagem e opressão. A gente tem aqui os motores de vibração. Tá vendo aqui a LED, fone de ouvido. É por via Bluetooth que a gente seleciona as músicas. Esses equipamentos eletrônicos que tem no nosso capacete, a gente precisa encapsular, para na hora que ele for para o espaço, que o astronauta levar, não ocorrer nenhuma explosão, nada aqui dentro desses equipamentos dá uma coisa errada, os fios também. Se você gostou da Engenhoca, vai curtir também a próxima invenção. É esse relógio aí, que envia sinais anti-estresse a partir dos batimentos cardíacos. Isso quer dizer que se o coração acelera muito, o dispositivo vibra e toca uma música suave. Nós utilizamos o Bluetooth para fazer a conexão entre a nave espacial, o relógio e o fone, que já é Bluetooth. E lá ele já utiliza todos esses materiais. No nosso protótipo também é usado dessa maneira, por Bluetooth. A não ser o sensor de batimento cardíaco, que já é conectado no próprio microcomputador, Arduino. Então, a partir de pesquisas, nós vimos que os astronautas, eles sofrem muita pressão. Então, por isso, eles acabam tendo crise de ansiedade. Porque a gente viu que a ansiedade é normal para o ser humano, é até importante. Porém, a crise de ansiedade é um gatilho para outras coisas, como crise de pânico, insônia, entre outros. Então, a gente decidiu trabalhar com isso e criar o nosso projeto a partir disso. E é do espaço que surge mais um invento daqueles bem criativos. Um robô que corre para lá e para cá, cumprindo missões e trazendo lições valiosas das aulas de física. Aqui a gente é avaliado em velocidade, força e precisão. Em cada missão faz alguma coisa. Por exemplo, aqui força. Aqui a gente precisa ter força também, um sistema de engrenagens que envolve torque, que no caso é força.
Aqui, precisão, por exemplo, ele precisa ficar no laranja. Então, ele tem que vir e ficar bem preciso no laranja para valer uma pontuação máxima. O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação foi instituído no país em 2016. Veio com a Lei 13.243. A principal função desta legislação é regulamentar as relações entre o governo, empresas e universidades quando o assunto é desenvolvimento científico do país. A medida prevê ainda capacitação e inovação. A ideia é que 2% do nosso produto interno bruto tenham essa destinação. Se comparado com outros países do mundo, a gente vê que o Brasil ainda está atrás nessa linha de investimentos. No entanto, existem diversos fatores, na verdade, que influenciam os investimentos nesse setor, como, por exemplo, fatores econômicos, sociais e principalmente fatores legais. Apesar de nós ainda estarmos um pouquinho atrás, nós estamos avançando gradualmente nesse cenário. No cenário público, muitas escolas têm a missão de incentivar novos talentos. Prova disso é este colégio do Distrito Federal. Aqui foi criada uma sala de ensino especial para despertar altas habilidades. Os estudantes desenvolvem pesquisas na área de robótica. Todos os alunos de altas habilidades que são encaminhados com esse perfil vêm para cá desenvolver os projetos científicos, aprender mais sobre a ciência que interessa a ele, seja na área de biologia, mecatrônica, programação, eletrônica, todas essas áreas, astronomia, todas essas áreas são áreas de interesse dessas crianças. Então aqui elas podem desenvolver esses projetos. Eles têm uma iniciação científica, onde eles aprendem os princípios da iniciação científica e a partir daí eles vão trabalhando em cima. O Flávio quer ajudar as pessoas com deficiência visual. A maior dificuldade hoje em dia dos cegos é sobre a locomoção e sobre novos lugares para eles se adaptarem. E esse robô eu estou fazendo com sensores de infravermelho e umas rodas bem grandes para adaptar sobre o local. E eles vão como se fosse um guia mesmo. Ele vai passando e vai alertando sobre os perigos, sobre os locais. Tantas cabeças criativas dão um orgulho danado ao professor Alexandre. Eu estou sempre aprendendo, principalmente porque eles estão sempre pedindo novas informações, novos conteúdos. Eles querem sempre informações de ponta. Então eu tenho que estar sempre pesquisando, sempre correndo atrás. É um desafio você atender essas necessidades, mas como eu sempre digo, né, o professor de altas habilidades ele não tem que ter altas habilidades, ele tem que ser altamente apaixonado por educação, por correr atrás, por estar sempre se atualizando. Isso é o fundamental. E é muito divertido, né? A sala de aula fica alegre com eles. E veja a seguir, já imaginou ter um micro-ondas ao contrário em casa? É isso mesmo. Ele, ao invés de esquentar a comida, pensa na praticidade de gelar uma bebida em poucos minutos. Quer entender como funciona essa engenhoca? Eu vou te explicar no próximo bloco. Fique com a gente. Cooler que evita o superaquecimento de processadores e pastilhas Peltier, dispositivos termoelétricos para esquentar e esfriar objetos. Os dois itens são a base desta invenção. Quer saber um pouquinho mais sobre o que estamos falando? As meninas estão terminando de desmontar o protótipo, que é esse micro-ondas ao contrário. Logo, logo elas vão embarcar para apresentar esse projeto fora do país. É isso mesmo, Adriele? Isso. Logo, logo a gente vai estar viajando para o Peru em uma amostra científica latino-americana que vai acontecer na cidade de Trujillo e a gente vai estar levando o nosso protótipo para demonstração lá. Quer dizer que se eu pegar essa latinha aqui, temperatura ambiente, colocar aqui no robô, no protótipo, deixar aqui 6 minutos, quer dizer que 6 minutos depois, quando eu pegar a lata novamente, ela vai estar geladinha? A gente conseguiu alcançar a refrigeração de 5 graus uma lata de refrigerante. E aí a gente apelida ele de micro-ondas ao contrário, justamente para ter essa alusão, que o micro-ondas esquenta rápido, o nosso protótipo é para gelar rápido.
Rafaela, esse projeto de vocês começaram em 2017, né? Me conta um pouquinho, 2 anos, né, até chegar esse protótipo final e, claro, o produto assim, geladinho, né? Em 2017, nós começamos com toda a questão do conhecimento teórico para aprofundar na questão da refrigeração, quais métodos nós poderíamos estar utilizando. Então, 2017 foi só para conhecimento e 2018 nós começamos a colocar todo o nosso conhecimento em prática. Se a gente colocar, por exemplo, uma garrafinha de plástico, ela vai ter o mesmo efeito ou não? Atualmente nós estamos focados apenas em latas, pelo fato da pastilha Peltier, que é a principal fonte de refrigeração que nós utilizamos, funcionar melhor por contato. E o alumínio, pelo fato de ser um bom condutor, nós estamos focadas nela primeiro, e assim, depois que nós alcançarmos o nosso objetivo inicial de 2017, que é refrigerar em 1 minuto, nós pretendemos abranger outros materiais. No ano passado, as meninas participaram do Circuito de Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal. Foram classificadas para levar a Engenhoca até a exposição de Ciências, Engenharia, Tecnologia e Educação em Pernambuco. A intenção é, um dia, vender a ideia para o mundo. Toda vez que nós fazemos o teste, nós percebemos que tem algo que pode sim ser melhorado, mas futuramente nós queremos sim ver o nosso projeto indo para frente e assim comercializado. Angélia é uma entusiasta dos projetos científicos desenvolvidos por mulheres. Ela e outros professores da Universidade de Brasília criaram o Meninas na Ciência. Que o objetivo é reduzir essa desigualdade de gênero na ciência. Estudos que foram realizados, inclusive um estudo que saiu no final do ano passado, menciona que existe ainda uma grande desigualdade de gênero de mulheres na academia, na área da ciência. Então, o objetivo desse projeto é pegar essa faixa etária de 11 a 15 anos para que a gente consiga motivar, estimular essas meninas a fazer ciência. Muitas vezes a gente tem escolas em que elas focam somente no conteúdo e elas não têm uma abordagem multidisciplinar. De que forma? Muitas vezes a gente tem a disciplina de matemática focada nas contas, enfim, todas as atividades que têm que ser realizadas, e elas não se comunicam, por exemplo, com a área da biologia. Então, é muito importante que tenha esse estímulo da coordenação, dos próprios professores, de que essas meninas e meninos eles se engajem em ciência e percebam que a ciência é multidisciplinar. A professora acredita que o incentivo faz toda a diferença. Quando a gente pensa em cientista, a gente tem aquela visão da pessoa de óculos, com jaleco, no laboratório. Ela pode ser isso, mas se ela quiser ir para campo e estar com uma roupa de campo, para cavar buraco, ela pode. Se ela tiver que mergulhar com tubarões, ela pode. Se ela quiser ser astronauta, ela pode. Então, esse é o nosso objetivo. Você pode ser quem você quiser. Se você quiser ser, basta ter motivação. E falando nisso, vamos mostrar agora mais um projeto de jovens cientistas. Tudo começou com o pontapé inicial de um professor. O desafio foi lançado em sala de aula. A questão era como diminuir os casos de dengue na comunidade. E não é que a galera topou? Hoje em dia, uma armadilha é usada pelas secretarias de saúde de todo o país para capturar o mosquito. Tudo o que é coletado serve para elaboração de estudos e ações de combate à doença. Pensando nisso, as meninas conseguiram dar mais agilidade à divulgação de dados. A gente instalou uma câmera na armadilha. Como o mosquito ele fica preso dentro da armadilha, porque ela é feita totalmente estrategicamente para prender o mosquito, o mosquito é obrigado a ficar lá e a câmera vai estar filmando constantemente. Quando alguma coisa diferente despontar na imagem, ele vai detectar com movimento, ou seja, presença. Então, quando ele detectar a presença do mosquito, ele vai capturar uma imagem e, através dessa imagem, a gente pretende analisar e identificar a espécie do mosquito. O melhor é que nada aqui é muito caro. A máquina acoplada na armadilha custa R$ 60. O software de programação também tem baixo custo. Os agentes da saúde, eles pegam a armadilha, têm que implantar no local e depois de um certo período de tempo, eles têm que ir lá fazer a identificação do mosquito e a contagem de forma manual, para fazer o levantamento de índices, ver como está a infestação na região, para depois resolver o problema. O resultado não poderia ser outro. É a ciência sendo usada como mecanismo de transformação. Eu nunca imaginei que eu poderia botar a mão na massa e realmente mudar alguma coisa que afetasse várias pessoas, uma sociedade inteira. E é muito gratificante
poder fazer esse trabalho e alcançar as pessoas de uma forma positiva. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Anote aí o e-mail, é repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!